Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 49, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando-se sequência, nós paramos aqui, deixa eu ver... É um dia de recolhimento íntimo, ao qual temos que nos habituar aos poucos. Estamos cientes disso. Então vejamos, eu vou voltar um pouquinho para poder, para que fique melhor assim entendido, As visitas ao relaxamento, à leitura de livro recreativo ou a novela de televisão é um dia de recolhimento íntimo. Então, não sei se você se lembra, mas nós já tratamos disso aqui nos vídeos anteriores. O dia dos trabalhos mediúnicos de desobsessão na casa espírita, onde aqueles membros trabalham. Então, aqui, conforme nós já esclarecemos em outros vídeos, mas nós não vamos voltar novamente, é um dia de recolhimento íntimo, ao qual temos que nos habituar aos poucos. Então você se lembra que nós tratamos da seguinte forma, não só no dia dos trabalhos na casa espírita, como também em todos os outros dias e também em casa, 25 horas por dia, na rua, na sociedade, no trabalho nosso, a reforma íntima constante, assídua, homogênea, a mudança de caráter, de moral constante, essa reforma íntima, não só no dia dos trabalhos. É lógico que isso tudo é ensinado nos cursos, nos estudos, nas casas espíritas sérias. O aluno, o integrante, numa casa espírita séria, ele aprende tudo isso que nós estamos dizendo aqui, constantemente. Então, com todo respeito, isso que nós estamos dizendo aqui pode ser novidade ou um absurdo àqueles que não frequentam casas espíritas sérias. Porque muitas pessoas podem pensar assim, mas é interessante. Então quer dizer que o médium, ele deve, no dia dos trabalhos na casa espírita, ele deve se recolher, ele deve optar por uma música de meditação, uma música clássica, leituras edificantes. Ele não deve tomar muito café, ele não deve fumar muito, ele não deve jantar antes de ir aos trabalhos na casa espírita. Ora, gente, essa disciplina não é só para o dia
dos trabalhos na casa espírita séria, e sim todos os dias de nossa existência aqui no corpo físico, pois a doutrina dos espíritos nos aconselha hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Então nós temos que nos conscientizar-se de que o cigarro, a nicotina na corrente sanguínea, e isso caracteriza suicídio. O cigarro, a nicotina, ela é cancerígena. Quantos milhões de pessoas morrem por ano no mundo? Eu vou usar esse termo assim, ó. Vítima da nicotina. Agora, você acha que essas pessoas que morrem vítimas da nicotina, ela, ao retornar à pátria espiritual, para onde é que ela vai? Para uma colônia espiritual ou para uma região umbralina? É lógico que para uma região umbralina, porque a nicotina é suicídio. Intoxica a alma, intoxica o corpo físico ao ponto de uma tuberculose, ao ponto de uma insuficiência respiratória. A nicotina, ela provoca asma, ela provoca bronquite, câncer nos pulmões, câncer no corpo físico, desencadeia outras doenças. Então você acha que a pessoa que desencarna vítima no bom sentido, estou usando aqui com todo respeito, você acha que a pessoa que desencarna vítima da nicotina vai direto para as colônias espirituais? De jeito nenhum, gente. Com todo respeito ao termo, a pessoa que fuma um cigarro qualquer, ele é viciado em droga, porque o cigarro é droga. O cigarro é droga tanto perigosa quanto essas outras drogas que existem no mundo, que eu não quero citar o nome. Eu não vou citar nome. Por exemplo, como chega à casa espírita um médium com o teu corpo físico, o teu corpo orgânico, o teu perispírito, todo obstruído por nicotina. O teu campo vibracional, o teu campo psíquico, todo imantado por nicotina. Há a possibilidade ali de um Dr. Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo, uma Sheila Meimei, uma Nossa Senhora da Aparecida, né? Porque no Brasil existe essas comunicações de Mãe Maria Santíssima. Há a possibilidade desses seres, né, através do campo vibracional do médium, intoxicado por essas drogas, inclusive a nicotina, deixar uma mensagem aos presentes? Eu desconheço que isso é possível. Pois bem, e a bebida? E a bebida? O álcool na corrente sanguínea? Gente, veja bem uma coisa. Isso é comprovado cientificamente. Um copo de refrigerante, não importa a refrigerante que a pessoa toma,
A pessoa toma um copo de refrigerante, seja ela qual for. Refrigerante. Cientificamente, foi comprovado que para eliminar aquelas substâncias provenientes daquela refrigerante do organismo físico, a pessoa precisa ingerir 57 copos de água. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência aqui na Terra. Para cada copo de refrigerante, 57 copos de água para eliminar aquelas substâncias provenientes daquela refrigerante. Agora, um copo de refrigerante. Quantos copos de refrigerante nós tomamos em uma festa, ou num final de semana, ou na presença de uma pizza, uma coisa assim, num almoço, num jantar, num domingo? Refrigerante, gente. E a pessoa que faz uso do vinho, da cachaça, do uísque, do cunhaque, da marula. Você vê que eu estou entendido no assunto, né? Da cerveja. Uma dose de pinga. Os cientistas, eles já constataram que uma dose, ela permanece na corrente sanguínea, aquela substância, por 7 dias, a pessoa tomando o equivalente 2 litros de água por dia. Você pode dizer assim, mas isso tem a ver com o livro que você está lendo, o tema? É lógico que tem a ver. Olha só, teoria e prática da doutrinação, disciplina, responsabilidade, recolhimento íntimo, mudança de hábitos, de comportamento, de atitude. Então, ao qual nós temos que nos habituar aos poucos. Uma latinha de cerveja, os cientistas já disseram, uma latinha de cerveja, ela permanece no nosso organismo 4 dias. Você tomando 2 litros de água por dia para expelir aquelas toxinas, aqueles elementos provenientes da cevada e daquele processo químico. Agora, o médium, o integrante de uma casa espírita séria, ele, através dos estudos ministrados naquela casa espírita séria, ele se cientifica totalmente do compromisso, da responsabilidade, da higienização mental, desejo, não só mental, quanto os desejos físicos, os desejos orgânicos, as alimentações, o que ele pode, o que ele não pode comer, que interfere e que não interfere nos andamentos
dos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Não é só nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, não. O médium psicógrafo, o médium de efeito físico, o médium de materialização, a disciplina em tudo. Então vejamos, é um dia de recolhimento íntimo ao qual temos que nos habituar aos poucos. Estamos cientes disso. Veja bem, Hermínio Miranda está dizendo, estamos cientes disso, da importância dessa disciplina alimentar, disciplina mental, disciplina psíquica, disciplina moral, ética, disciplina. Emmanuel disse ao Chico em 1931, se não me falha a memória, sem a qual é impossível o trabalhador na casa espírita séria realizar alguma coisa nobre. Então estamos cientes disso. Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim, estamos cientes disso. Estamos cientes disso, sim, aqueles que frequentam uma casa espírita séria. Pois aqueles que não, obviamente, eles não têm conhecimento destas questões. Comparecem às casas espíritas todos intoxicados. Estamos cientes disso, continua ele. Da mesma forma, encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Vejamos. Gostoso esse livro, não é? Gente, ele abre um leque imenso em minha mente. Não sei se abre na tua mente. Estamos cientes disso. Da mesma forma, encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Será que os integrantes de um grupo, de uma casa espírita não séria, avesso a estudos, será que eles estão conscientes perfeitamente? Será que eles se encontram conscientes perfeitamente com relação às responsabilidades assumidas? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque, conforme já dissemos aqui, desde o princípio desse livro, nós temos dito que existe 3 fórmulas básicas, 3 quesitos fundamental: conhecimento, amor e moral. Pois se a casa é avessa a estudos, começa do presidente, do vice-presidente, da diretoria toda, o misticismo, é óbvio que ali impera o animismo, é óbvio que ali impera o charlatanismo, a mistificação. É óbvio, porque ninguém tem conhecimento. Não é sentar à mesa e receber espírito.
Onde é que está escrito isso nas 5 obras básicas? Que sem conhecimento se deve sentar à mesa e receber espírito. Sem conhecimento de causa e de efeito. Nós já comentamos tanto essa matéria que eu não vou entrar no mérito dela novamente. No mérito disciplinar dessa matéria. Porque nós já comentamos muito em outros vídeos. Não há necessidade de repetir. Se você está nos acompanhando, você consegue captar nesse instante os métodos disciplinares de responsabilidades que o médium deve, ter, deve possuir, deve pôr em prática para um bom êxito. Então, é natural que, se para com os grupos sérios, nós não podemos, assim, assumir de que conseguem eles essa disciplina plena, quanto mais o grupo que não age com responsabilidade, com seriedade, com compromisso. É complicado, pois nós sabemos, com todo respeito, que existe casas que são proclamadas espíritas, onde eles servem pinga para os espíritos, entre aspas, incorporados no médium, porque não existe esse negócio de incorporação, Como nós já dissemos, existe uma imantação no campo vibracional do médium. Então, 99% quem acaba tomando a pinguinha ali é o médium indisciplinado. Pois se oferece cigarro, cachimbo e outros alimentos aos espíritos em determinadas casas que eles intitulam casas espíritas, pois os espíritos, por mais primitivos que são e que necessitam dessas substâncias energéticas, as energias desses alimentos, nós temos que entender que a parte física, o médium é que acaba comendo, ele que acaba bebendo. Você já parou para pensar nisso? A energia do pedaço de frango, o espírito suga para ele, mas a massa, o restante físico, é o médium que come. É o médium que bebe, é o médium que fuma. E exterioriza aquelas energias e o espírito se apossa. Então, da mesma forma, encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Vamos nos defrontar com espíritos desajustados que, no desespero em que se precipitam, voltam-se contra nós. Então, veja bem, o médium consciente, o trabalhador consciente na casa espírita séria, ele sabe que aquela disciplina toda, aquela transformação de hábito, de comportamento todo, não só o auxilia, como auxilia os espíritos que ali são levados pelos mentores espirituais. E que, de acordo com as vibrações em seu campo vibracional, é óbvio que os médiuns, por serem médiuns disciplinados, por terem disciplina,
eles sabem, né, as condições que se encontram aqueles espíritos, pois aqui Manuel Filomeno de Miranda ele diz assim, estamos cientes disso, da mesma forma encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Vamos nos defrontar com espíritos desajustados, que no desespero em que se precipitaram, voltam-se contra nós. Então imagine um médium intoxicado pelos vícios que ele mantém e que ele cultiva aqui no corpo físico e que ele não se desapega desses vícios contagiantes e contaminantes. Ele ali, quando se coloca à disposição daquelas energias, daquele espírito na casa espírita séria, vamos pensar assim, aquelas energias daquele espírito lhe prejudica, lhe causa mal, e também ele causa mal, prejudicando também aquele espírito. A começar-se que dificilmente um médium desequilibrado, suas energias desequilibradas, ele não consegue se conectar fluidicamente, energeticamente, o seu campo vibracional ao campo vibracional do espírito necessitado. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.